Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Amém? Leia comigo. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Leia forte. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo, e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível. Fala para o teu irmão assim, faça todo o possível. Fala para o teu irmão, faça todo o possível. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Leia forte o 6 comigo, vamos lá? E ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e à amizade cristã juntem o amor. Vamos juntos? Pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus eu oro mais uma vez, grato pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua obra preciosa em nossas vidas, pela tua presença que está aqui ministrando com tanta bondade e graça em nosso meio. Obrigado, Jesus. Eu peço que agora o Senhor nos oriente, nos direcione na compreensão da tua verdade, da tua palavra, que essa verdade penetre no mais profundo da alma, do coração, e mude a minha vida, mude a vida de cada um aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Pleno conhecimento. Pedro está escrevendo aqui essa última carta dele, já no fim da sua vida, com toda a sua experiência, toda a sua devoção ao Senhor, e ele está trazendo conselhos para crescimento, para desenvolvimento, e esse é o nosso desafio, desenvolvermos, crescermos na nossa comunhão com Cristo. Ele está escrevendo para cristãos, pessoas que já creem nele, mas uma dificuldade que nós temos é de avançar, de aumentar a nossa intimidade com o Senhor, de mortificar a carne cada vez mais, de termos cada vez mais autoridade no nome dEle, para fazer milagres, prodígios, maravilhas, para vivermos uma vida nesse mundo sendo luz, sendo sal, e não com altos e baixos. Eu não estou falando aqui de circunstâncias adversas, porque elas vêm, mas mesmo nessas situações, mantermos a paz, mantermos a firmeza, mantermos a paz, a justiça e a alegria que é o reino de Deus. Ele começa saudando a igreja e falando de um conhecimento, que o desejo dele para nós que recebemos essa fé tão preciosa quanto a que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele escreve aqui, que receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Por quê? Qual que é a diferença? Nenhuma. É que ele está enfatizando que como apóstolo ele andou com Jesus fisicamente, mas nós podemos hoje ter a mesma fé através do Espírito Santo que está operando em nosso meio. Nós que recebemos essa fé, ele deseja a graça e a paz, e deseja que aumente cada vez mais por meio do conhecimento, ou algumas versões vai trazer por meio do pleno conhecimento. Uma palavra específica, pleno conhecimento.
E o desejo do Senhor é que você, meu irmão, minha irmã, que eu cresçamos nesse pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Não é conhecimento de teologia ou de histórias bíblicas. As histórias bíblicas são necessárias para compreendermos, para sermos fortalecidos, mas o conhecimento de Deus e o conhecimento de Jesus Cristo. O irmão falou aqui, né, que Legendários é forte, né, até essa expressão, mas o encontro com Deus é mais forte. Experiência que ele teve, mas é interessante essa questão, encontro com Deus. Mas a gente não pode levar a vida apenas de encontros com Deus. Nós precisamos viver com Ele. Diga para o teu irmão, precisamos viver com Deus. Você que é casado, quem é casado aí, levante a mão. Você teve um primeiro encontro, sim ou não? Sim ou não? Eu não vou nem perguntar a data, horário, essas coisas, que vai passar vergonha, né? Mas houve um primeiro encontro. Agora, se ficasse naquele primeiro encontro, você estaria casado hoje? Não. Agora pensa comigo. Ou se você, ao invés de, a partir daquele primeiro encontro, se você não tivesse desenvolvido um relacionamento através de um segundo, de um terceiro encontro, de situações, de um convívio, você não estaria hoje em um relacionamento. É isso que o Senhor deseja para nós, crescermos no pleno conhecimento, amém, amados? De Deus e de Jesus Cristo. Crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida é o início de tudo. Mas além de crer, agora eu preciso conhecê-lo. Certa vez Jesus olhou o coletor de impostos, Mateus, e falou: vem, segue-me. E Mateus deixou tudo e começou a segui-lo. Mas a partir dali ele começou a conhecer Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus. E esse é o nosso desafio. E isto a religião não permite, a religiosidade não permite. Porque a religiosidade, ela se contenta com rituais, com momentos, com cerimônias, liturgias, datas, e não com o convívio, o caminhar, o andar junto, comer junto, beber junto, dormir junto, acordar junto. É o que o Senhor deseja para nós em relação ao Espírito Santo. Por isso que Ele foi enviado para habitar em nós. Amém? Mas o mundo ou a religião vai trazer o quê? Uma diferenciação absurda de que existe uma vida cristã e uma vida secular. Existe uma tarefa que é cristã e outra que é secular. Ou seja, meu compromisso é aqui no culto ou em eventos, mas fora disso, no futebol, no trabalho, na rua, em casa, é secular. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Como discípulos precisamos crescer nesse conhecimento. E ele diz o seguinte no versículo 13: o poder de Deus, olha só, a virtude do alto, dunamis, o poder que foi prometido, o irmão disse aqui de Atos, que desceu o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus nos tem dado tudo, diga comigo, tudo o que precisamos, amados. Mas não para viver a nossa vida, não para viver a nossa vontade, mas para viver uma vida que agrada a Ele. Eu falei isso esses dias atrás. Lá em Efésios, Paulo escreve sobre isso. Procure conhecer o que agrada a Deus. E nós recebemos o poder para, todo o poder necessário, tudo o que precisamos, para uma vida que agrada a Ele. E dessa forma, nós vamos escapar. Olha que interessante essa expressão aqui. Vivendo o que Ele deseja para nós. No versículo 4 diz: Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso com um propósito. Qual o propósito? Olha só. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos. Fala comigo, escapar. Olha só, amados. Para escaparmos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo. E dessa forma pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Perceba que é necessário fugir da podridão, da corrupção, da decomposição,
da ruína. A palavra grega traduzida aqui significa tudo isso que eu te disse: podridão, decomposição, ruína. E o poder de Deus nos dá tudo o que nós precisamos para que através dos dons vivamos uma vida que agrada a Ele e dessa forma escaparmos. Me lembra de Ló escapando de Sodoma e Gomorra, enquanto o juízo de Deus caía sobre aquela região. Mas ele escapou de qualquer forma, escapou com receio, escapou errado, e depois a sua família virou um problema sério. Mas o Espírito Santo deseja que você, que nós escapemos. Por quê? Porque, como está lá em Hebreus, o pecado nos assedia, nos puxa, nos arrasta, se nós permitirmos. Ou você não é tentado todos os dias a pecar de alguma forma? Sim ou não? Alguns falaram aqui de murmuração, outros falaram de ira. Mas tem a mentira, tem a inveja, tem a discussão, tem a pornografia, tem a imoralidade sexual, tem o relacionamento ilícito e por aí vai. Todos os dias precisamos escapar da podridão, porque, amados, o mundo é uma ruína. Os valores do mundo estão cada vez mais sem valor. Não há mais verdade, tudo é relativo. Existe uma expressão que os estudiosos aí, não teólogos, mas estudiosos aí da sociologia, da filosofia, chamam de sociedade líquida. Nós vivemos hoje uma sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida? Líquido que se contrapõe ao sólido. O que é sólido? Houve um tempo que nós tínhamos valores sólidos, ou seja, qual o papel do pai, da mãe, do filho, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim. Hoje não tem mais isso. Tudo é líquido, tudo é relativo. O que é bom? Depende. O que é feio? O que é errado? Depende. Eu não posso me submeter ao padrão que colocam. Mas se não tem padrão, o que resta? Sim ou não? Se não existe um padrão, o que resta? O que sobra? Lógico que há padrões que estão errados, mas isso não quer dizer que nós não precisamos de padrões. Então, nessa sociedade líquida, tudo está em ruína. Nós vemos cada vez mais o ser humano fazendo coisas totalmente contrárias aos instintos mais básicos. Pais matando filhos, filhos matando pais. Cada vez coisas que o ser humano ele faz contra a sua própria prole, a sua própria herança. Esta é a decomposição, a podridão. Cada vez mais corrupto o mundo, cada vez mais ausência de liderança. Perceba que toda vez que tem um momento político no mundo, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa, você que acompanha, não sei se você acompanha, eleições, o problema de todas as nações não tem liderança. Toda vez é a mesma coisa, é o pior, eu vou votar no menos pior. Por quê? Não tem mais liderança, não existem mais homens que possam ser chamados de líderes. Porque cada vez mais a ruína, as ideologias, os valores estão pior. Mas o Senhor quer que você escape disso. Fala para o teu irmão assim: o Senhor quer que você escape disso. Ele diz aqui: Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. E agora, depois de explicar essa realidade, essa situação, Ele vai nos orientar. Ele vai dizer: olha, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar. Ele vai trazer uma lista aqui de virtudes, de dons que o Espírito Santo gera em nós. Mas, veja bem, isso tudo está disponível para nós, mas é necessário que eu faça.
todo o possível. É preciso que você faça todo o possível. Ou seja, é preciso que você seja zeloso, rápido para fazer. Faça com seriedade, com velocidade. Você entendeu? Então obedeça. É isso que a palavra traduzida aqui significa. Há uma expressão que a gente gosta muito, a gente aprendeu lá na Universidade da Família, que diz assim: pense grande, comece pequeno, faça rápido. Aprendemos sobre lavar os pés nesse fim de semana. Rapidamente a gente tem que fazer. Porque como o Kleber falou, eu não sei se eu tenho amanhã para fazer isso. E muitas vezes a gente age com Deus com displicência, falta de seriedade, com moleza, com preguiça. A gente sabe o que tem que fazer, sabe como tem que fazer, mas não fazemos. Deixamos, como está escrito aqui, de fazer todo o possível e vamos caindo na ruína, na podridão, na destruição da sociedade, deste mundo. Falta-nos o senso de urgência, falta-nos o senso de seriedade com as coisas de Deus. Como foi pregado esses dias, falta-nos muitas vezes o temor para obedecermos o Senhor. Porque não foi à toa que Tiago escreveu que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Ora, como normalmente nós falamos, a gente vai começar algum curso, ou vai para um encontro como esse, alguma situação, normalmente eu falo: olha, muita coisa que você vai ouvir ali, você já sabe, eu já sei, mas a questão não é o quanto eu sei, a questão é o quanto eu pratico. Fala para o teu irmão: não importa o quanto você sabe, mas sim o quanto você pratica. Quem está entendendo? Então ele diz que devemos ser zelosos, rápidos, sérios. Para quê? Para juntar a bondade. Junto com a bondade eu tenho que juntar a fé que eu tenho. Você tem fé, você está aqui, você crê em Cristo. Só que a esta fé eu preciso ser zeloso para juntar a bondade. Porque senão de nada adianta. Eu vou ter fé como Tiago e João tiveram. Falaram para Jesus: ó, Senhor, os samaritanos não receberam Jesus. Eles falaram: ó, ora aí, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar esse povo? Eles tinham fé para isso. Mas e a bondade? Então de nada adianta a fé, senão daqui a pouco eu estou orando para o meu vizinho morrer. Você acha que não acontece isso? Macumba gospel, né? É verdade, amados. Então eu preciso me esforçar para a minha fé estar junto com a bondade. Junto com a fé e a bondade eu preciso juntar conhecimento. Não o pleno conhecimento, que o pleno conhecimento é a junção de tudo isso. Mas o conhecimento, e qual conhecimento? Jesus disse certa vez para os homens: vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele disse lá em João 8: conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, junto à fé, eu preciso juntar o conhecimento. Junto à bondade, o conhecimento. Porque há pessoas que se escandalizam no meio da caminhada, porque elas querem Jesus e começaram a caminhar. Aí vem uma tribulação, vem uma luta, ela escandaliza. Não, então Deus não está comigo. Ah, então não é verdade. Mas porque não conhece a história, a verdade de Jó. Não conhece que Jesus disse:
no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não conhece as promessas do Senhor, de que Ele passa conosco, seja no fogo, seja nas águas, seja no vale da sombra da morte. Então junte a tua fé, meu irmão, junte a bondade, junte o conhecimento. Diga comigo, conhecimento. O Hugo até falou aqui, né? Preciso ler mais a Bíblia, né? Estava se referindo quando Jesus disse, né? João veio batizando com água, mas eu vou batizar com fogo. Precisamos conhecer o que Deus tem para nossas vidas. Precisamos conhecer as promessas de Deus, os mandamentos do Senhor, porque assim eu escaparei. Quem quer escapar? Quem quer escapar aqui? Assim eu escaparei. Muitos estão sendo destruídos, conforme Oséias escreveu. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento da vontade do Senhor. E vivemos, infelizmente, uma era de extremo conhecimento, como Daniel profetizou. Nos últimos dias o conhecimento se espalharia, mas ao mesmo tempo um desprezo muito grande ao conhecimento. As pessoas não querem buscar o conhecimento, é tudo muito fácil. Vou assistir um vídeo no YouTube, vou ouvir um podcast, no 2.0 de preferência, para ser bem rápido. As pessoas não querem buscar a compreensão das coisas. Agora nós temos a tal da inteligência artificial, né? ChatGPT, por exemplo, você compra, você contrata, e é algo assim, não sei se você já usou, é um negócio assim, meu Deus do céu. Você falar lá, pregação para a igreja em Nova Andradina, o público de tanto a tanto, para falar sobre o pleno conhecimento da palavra de Deus, ministração, duração de 40 minutos. Em menos de 2 minutos sai um esboço completo para mim. Agora pensa comigo. Isso é bom. Pensa comigo. Eu sou de um tempo que você precisava saber de cabeça o telefone da sua casa, do trabalho, às vezes o trabalho do pai e da escola. Você tinha que saber de cabeça. Hoje as pessoas não sabem o número do telefone do celular que está carregando no bolso. A gente atende lá no cartório, por exemplo, pergunta o número do celular. Peraí, não sei, vou ver. 90% das pessoas. Isso é bom? Calculadora. Quem é do tempo aí que tinha que saber tabuada? Aí os experientes, os mega jovens. Que tabuada tem que saber hoje em dia, amados? Eu sou da época que tinha que saber tabuada, e depois eu estava mais grandinho, aí podia comprar calculadora, né? E era caro a calculadora. Hoje você tem no celular a calculadora. E a gurizada hoje sabe matemática básica? Não, sabe umas ideologia tosca, idiota, que não vai levar a lugar nenhum, que nunca levou ninguém a lugar nenhum. Mas vai fazer um cálculo básico. Agora você imagina daqui 10, 15, 20 anos essa geração com essa inteligência artificial. Vai saber o quê? Você sabe tudo. Fazer bolo, tarará, 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 tarará. Aparece lá. Mas voltando ao conhecimento, você acha que isso não vai chegar na igreja? Você acha que não vai ter pregador que vai fazer isso que eu acabei de falar? Você acha que não? Você acha que não vai ter pessoas, em vez de ler a Bíblia, em vez de buscar o conhecimento do Senhor em oração, em vez de se debruçar sobre a palavra de Deus, não vai lá ditar um esboçozinho qualquer lá, o que quer saber, para que venha tudo pronto? Sim ou não? Agora, isso não nos leva a escapar, porque eu preciso juntar a fé, a bondade e o conhecimento, mas um conhecimento verdadeiro, não artificial, nem simiojo, que fica pronto em poucos minutos. Ele diz aqui no versículo 6, e ao conhecimento o domínio próprio. Olha só, amados, é uma escada. Provérbios diz que o homem que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que toma uma cidade inteira. Quem de nós tem domínio próprio? Quem de nós consegue sentar diante de outra pessoa e essa outra pessoa falar as verdades que tem que falar para nós, a gente ouvir e falar: é verdade, obrigado, Deus te abençoe.
Quem de nós? Quem sabe depois que já pulou em cima, bateu bastante na pessoa, falar, amém, vai na paz, Deus te abençoe. Quantos de nós aí casados têm o domínio próprio de ouvir a esposa, dando os bons conselhos que as esposas dão? O que seria dos homens sem os conselhos da esposa? Que a gente não gosta de ouvir? Estava tudo lascado, sim ou não? Falta o domínio próprio. Mas eu preciso me esforçar, levar a sério o domínio próprio. Podemos usar isso em várias áreas da vida, domínio próprio em relação à comida, em relação ao entretenimento, em relação a tantas coisas. Falta-nos. Até porque a Bíblia nos ensina que o domínio próprio ele faz parte do fruto do Espírito Santo. Por isso que eu preciso buscar com seriedade e pedir, Senhor, dá-me domínio próprio, porque senão eu serei como uma criança, que uma das características da criança é que ela não tem domínio próprio, e é normal, faz parte do desenvolvimento dela, por isso que ela precisa de orientação, por isso que a Bíblia diz que a criança entrega a si mesma, ela envergonha a mãe, envergonha o pai, porque ela não tem domínio próprio, e é normal, faz parte, seria estranho se ela tivesse. Agora o problema é quando um adulto não tem, porque ao longo da vida perdeu o time, não conseguiu, não compreendeu, e deixa a carne dominar, conforme Tiago ensina. Abra comigo em Tiago, por favor. Você está em Pedro? Volta um pouquinho, você vai achar Tiago aí, deixa eu ver se encontra aqui o texto. Capítulo 1, se eu não me engano. Isso, capítulo 1. Versículo 12 diz assim, olha só, Tiago 1,12. Feliz ou bem-aventurado, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, amém? Ou seja, não é aquele que se escandaliza, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Olha aqui, quando alguém for tentado, e todos nós somos, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Leia comigo o 14 bem forte. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Vamos ler de novo? Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Por que eu preciso, com seriedade, com velocidade, buscar e clamar o domínio próprio? Para que a tentação, que é fruto do meu mau desejo, porque ser tentado não é problema. O problema é quando essa tentação se torna o pecado. Eu permito que o pecado nasça, e aí ele gera morte. Então eu preciso do domínio próprio para que quando eu for tentado pelo meu mau desejo, perceba que não é o mau desejo do outro, não é o mau desejo do diabo, é pelo meu próprio mau desejo. Eu consigo anulá-lo, eu consigo dizer não, que venha o seu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Quem está entendendo? Por isso que a oração do Pai Nosso diz isso. Eu preciso da vontade do Pai e não da minha, porque o meu mau desejo gera pecado. É simples. Se a gente comer só o que quer, fazer só o que quer, do jeito que a gente quer, se nos relacionarmos só do jeito que a gente quer, o que acontece? Imagina um casamento em que o homem faz só o que ele quer, ou a mulher só faz o que ela quer. O que acontece? Acha que vai dar bom, sim ou não? Destruição, sim ou não? Por
Porque o nosso mau desejo, ele tende ao mal. Aliás, o nosso desejo tende ao mal. É da natureza humana caída. Basta pegar uma criança. A criança naturalmente, ela se destrói, se for permitido. A criança vai comer legume, verdura, arroz, feijão, vai comer na hora certa, vai dormir o tanto que tem que dormir, na hora certa, vai acordar na hora certa. A criança faz isso, sim ou não? Vai só participar de brincadeiras saudáveis, não vai ficar no celular, não vai ficar viciado em jogo. E por que é assim? Porque a nossa vontade, naturalmente, por que as pessoas têm que fazer exercício, têm que se disciplinar, têm que se esforçar para estudar, para ler, para qualquer coisa que dê algum resultado útil? Porque a nossa natureza, ela nos leva para o que é errado, é da natureza humana. Por isso que o adulto maduro, ele entende que ele não faz o que ele quer, ele faz o que é preciso. Amém? Por isso que eu preciso, voltando lá para o texto, para não ser tentado, de forma que essa tentação me vença, eu preciso do domínio próprio. Junto à fé, eu preciso da bondade. E da bondade, o conhecimento. Além desses, eu preciso do domínio próprio. Porque, volto a dizer, como está em Provérbios, aquele que domina a si mesmo é mais poderoso do que alguém que toma uma cidade toda. É só pegar a história. Os grandes homens, os grandes líderes, muitos deles, eles se derrotaram. Eles se derrotaram. Vamos pegar aqui continuando. E ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio juntem a perseverança. E a perseverança, o que é a perseverança, amados? É resistência, é firmeza, é espera paciente e alegre. Fala assim: espera paciente e alegre. A Bíblia fala que quando Maria foi levar junto com José Jesus para ser consagrado no templo, depois do momento ali veio um Simeão, chamava, um senhor, idoso já, e disse que ele, desde muitos anos, ele aguardava pacientemente, porque ele havia sido prometido que ele veria o Salvador de Israel, o Redentor de Israel. E ele encontra ali Maria com Jesus, e louva, adora e fala: agora eu posso morrer, agora eu posso ser levado para junto de Deus, porque eu vi o que me foi prometido. E muitos anos ele ficou aguardando isso. Quantos anos Abraão esperou para ter o filho? Quantos anos para entrar na terra prometida? Quantos anos? A perseverança, diga comigo, perseverança é espera paciente e alegre, é firmeza, amém? É, olha só, constância. O que é constância? É um grande desafio para nós sermos constantes. Quando você encontra uma pessoa depois de anos que você não a via, aí você: ô fulano, como é que você está? Aí você vai descobrir se ela foi constante ou não. Se ela está bem na igreja, se ela está bem no casamento. Normalmente, depois de alguns anos, a vida da pessoa mudou tudo. Mudou tudo. Sim ou não? Sim ou não? Porque a constância é um grande desafio. Mas eu preciso, com toda a energia, buscar essa resistência. Falar: Senhor, faz de mim um homem perseverante, resistente, constante. Caleb, a Bíblia diz que Caleb aos 85 anos chegou para Josué, falou: Josué, é o seguinte, nós entramos na terra prometida, e você lembra quando nós tínhamos 40 e poucos anos, os demais espias não quiseram entrar na terra, nós cremos e eles morreram, e nós estamos aqui, nós invadimos e ganhamos, e o Senhor esteve conosco, está conosco. E é o seguinte, Josué, me foi prometida uma terra específica,
E eu estou com 85 anos de idade, e a mesma força, o mesmo vigor que eu tenho agora, é o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás. É só você autorizar, eu vou lá e faço o que tem que fazer, porque chegou a hora. Um homem perseverante, um homem constante, um homem que crê na promessa do Senhor. Foi falado lá no encontro, por exemplo, quantas vezes Elias orou para chover? Quantas vezes? 7 vezes. Agora eu pergunto, precisaria, no nosso raciocínio humano, precisaria orar tantas vezes? Deus não ouviu na primeira vez? Deus não ouviu na segunda? Esse é o problema, nós oramos uma vez e já largamos mão. Às vezes, muito, né? Está acima da média, ora 2 vezes. Não acontece nada. Às vezes já tem uma compreensãozinha, ora 3, e não acontece nada, e já para de orar, já para de clamar ao Senhor. Não deixe de perseverar. Fala para o teu irmão, não deixe de perseverar. A Bíblia diz que Daniel orou por 21 dias. Por 21 dias. Até ver a resposta do Senhor para a vida dele. Não veio com 10 dias, nem com 7, nem com 15, nem com 20. Não deixe de orar, meu irmão. Não deixe de perseverar, não deixe, para que você escape dessa ruína, você escape dessa decomposição. Persevere, com a tua fé, com a tua bondade, com o conhecimento da palavra, persevere em nome de Jesus, amém? Domínio próprio, diz o texto aqui, já para encerrar, para nós orarmos. Com essa perseverança, junte devoção a Deus. Diga comigo, devoção a Deus. Ou, dependendo da versão, a piedade. O que é piedade? Temor de Deus. Foi o que pregamos dias atrás. Junto com tudo isso, eu preciso do temor a Deus. Porque se eu não tiver temor a Deus, amados, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Eu vou virar as costas para Ele. Se não for o temor de Deus, eu vou fazer como Pedro. Jesus falou, Pedro, você vai me negar, Pedro. Pedro não teve temor da palavra lançada. Ele não teve temor do que Jesus falou. Ele falou, não, Senhor, eu te amo. Eu creio no Senhor. Jamais vou fazer isso. E quem olhou de fora falou, nossa, que declaração forte, né? Pedro, cara, é de fé mesmo, né? Pedro, ele é. Mas na verdade faltou temor, porque Jesus falou e ele não creu. Foi até bonito o que ele falou. Imagina se você está do lado de Pedro ali, acho que você se empolgava junto com ele, né? Ah, eu também, é verdade, Jesus, eu também não vou te negar não, vamos junto, estamos juntos. Ou seja, o que Jesus falou, entrou no ouvido, saiu no outro. A piedade é o temor a Deus. É fazer o que tem que fazer por temor a Deus. Eu vou ler a Bíblia, porque eu preciso ler a Bíblia. Eu vou orar, porque eu preciso orar. Não é porque eu estou sentindo, porque eu quero, porque é bom, porque é ruim. Quem está entendendo, diga amém. E junto com esse temor, junto com a piedade, com a devoção a Deus, a fraternidade ou amizade cristã, como está aqui. Porque, amados, eu preciso de tudo isso para conviver com os irmãos, para estar em unidade e união. Não é fácil conviver com os irmãos, sim ou não? Não é fácil. A fraternidade cristã é necessária. Quando nós olhamos o grupo que Jesus chamou de discípulos, eram diferentes. Eram homens diferentes, pessoas diferentes, além das mulheres que seguiam Jesus também.
Nós tínhamos, por exemplo, Natanael. Jesus fala: olha, você é um israelita que não tem fraude em você. Natanael tinha um bom testemunho. Mas também tinha Mateus, que o cara era coletor de imposto, gostava do dinheiro antes de conhecer Jesus. Tinha o Zelote. Os zelotes eram homens iracundos, homens que estavam prontos para matar, homens que, se fossem nos dias de hoje, seriam como os terroristas. Simão Zelote. Zelote vem de zelo. Então, não é fácil conviver. Esses homens conviveram por amor a Jesus. Precisamos da irmandade, da fraternidade para convivermos. Amém, meus irmãos? E você há de convir comigo que muitos caem, muitos deixam de caminhar, muitos param de ir na igreja, muitos abandonam por conta de relacionamentos no contexto da igreja. Sim ou não? Sim ou não? Precisamos perdoar, precisamos ter paciência, precisamos suportar uns aos outros em amor. E suportar não é, eu suporto. Não, suportar é carregar, porque há as pessoas mais fracas na fé do que nós, assim como há pessoas que estão mais maduras do que nós na caminhada. Sim ou não? E nós precisamos entender isso, amados. Então eu preciso juntar todas essas coisas, porque diz aqui, olha só, no versículo de número 8: pois são essas qualidades, junto com o amor, que eu preciso ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa. Diga, muita coisa boa. Olha só, cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. É o contrário do mundo, do normal. O normal é nos tornarmos cada vez menos ativos. Sim ou não? Tanto que lá em Apocalipse está escrito: um dos problemas da igreja era abandonar o primeiro amor. Nós vamos ficando menos ativos. Se já não era ativo, fica menos ainda. E quem não tem essas coisas, diz o texto, é como um cego, e esquece que foi purificado dos seus pecados passados. Então, para terminar, amados, vamos seguir o que está escrito aqui. Portanto, meus irmãos, procurem, e é a mesma palavra usada lá em cima, ou seja, seja zeloso, seja rápido em obedecer, procure, se esforce para ficar cada vez mais firme na certeza de que Deus o chamou e escolheu. Sabe, amados, que é justamente isso que acontece. É o contrário disso, melhor dizendo. Quando nós não seguimos essa lista, quando nós não fazemos isso, a gente começa a duvidar se Deus realmente escolheu a gente, se realmente Deus nos ama, se realmente Deus tem um propósito para as nossas vidas. A gente começa a duvidar. E Satanás, ele começa a lançar as dúvidas. Mas será que eu fiz certo mesmo? Mas será que era daquela forma? Porque deu errado, porque não deu certo, porque eu falhei, porque falharam comigo. E eu esqueço que os meus pecados foram perdoados. Eu esqueço do amor e da obra do Senhor na minha vida. Eu esqueço disso. E eu perco a certeza. E amados, se a gente perder a certeza de que Deus nos escolheu, se eu perder a certeza que estou salvo em Cristo Jesus, o que sobra? O que sobra? Por que homens e mulheres morreram e morrem hoje por causa de Cristo? Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos começar de tempo em tempo falar um pouco da igreja perseguida. A igreja nos países islâmicos, na Coreia do Norte, países poucos conhecidos, em que hoje é muito claro quando alguém se converte. Muitos são mortos.
Agora eu pergunto, será que algum de nós aqui, se for colocado num quarto, numa sala, com os nossos filhos, e se nós formos confrontados em negar ou não Jesus, será que a gente vai manter Jesus? Com os filhos sendo mortos, ou a gente correndo risco de vida? Isso nos mostra o quão fácil é esquecermos que Deus nos escolheu e que Ele nos salvou. Por muito menos nós esquecemos, nós duvidamos, nós começamos a questionar, e por isso não escapamos da ruína deste mundo, não escapamos do que está se deteriorando neste mundo, que é o desejo do Senhor, é que nós escapemos. Amém? Glória a Deus. Encerrando aqui então. Portanto, meus irmãos, procurem, versículo 10, ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, diga comigo, jamais, diga jamais, abandonarão a fé. Eu já falei isso aqui, a média, há muitos anos atrás eu vi essa estatística, a média era de que 80% das pessoas não ficavam 10 anos convertidos, desistiam, paravam antes. E hoje eu acredito que isso é bem pior. Mas em nome de Jesus, você jamais, diga jamais, abandonará a fé. Por ninguém, nem por circunstância nenhuma. Se você unir a bondade à fé, ao domínio próprio, à perseverança, ao conhecimento, ao amor, à fraternidade, se você se esforçar por isto, o Espírito Santo, que é a nossa garantia, vai te capacitar, te guardar, te proteger, te fortalecer. Amém? Fique de pé comigo, eu quero orar contigo.